Você percebeu isso cedo, mesmo que não soubesse nomear. Havia algo diferente na forma como você se sentia quando estava entre pessoas. Enquanto muitos pareciam precisar falar o tempo todo, preencher cada espaço com comentários rápidos, histórias repetidas ou opiniões lançadas sem reflexão, você sentia um leve deslocamento interno. Não era timidez, não era antipatia. Era como se aquelas conversas não te alcançassem por dentro. Elas passavam por você sem deixar rastro, sem eco, sem reverberação. E pouco a pouco, quase sem perceber, você começou a se afastar. Não de forma brusca. Foi um afastamento silencioso, orgânico. Carl Jung observava exatamente esse tipo de pessoa. Não como alguém estranho ao mundo, mas como alguém que já não vive apenas na superfície dele. Alguém cuja psique começou a exigir mais profundidade do que o ambiente oferecia. O primeiro traço aparece na forma como você sente o desgaste emocional. Conversas superficiais não são neutras para você. Elas cansam, não pelo volume das palavras, mas pela ausência de verdade. Existe um esgotamento sutil quando tudo gira em torno do previsível, do óbvio, do socialmente aceitável. É como se sua energia interna fosse sendo drenada lentamente, mesmo sem conflitos aparentes. Jung entendia que quando a psique começa a buscar significado em vez de estímulo, ela rejeita automaticamente o que é vazio. E isso não acontece de forma consciente. Você não decide se afastar. Seu sistema interno simplesmente não responde mais. É por isso que, muitas vezes, o silêncio te parece mais honesto do que falar sem sentir. No silêncio, nada é fingido. Nada precisa ser sustentado artificialmente. O segundo traço surge na maneira como você escuta. Você não entra em conversas para se mostrar, impressionar ou se afirmar. Você entra quando entra para perceber. Você observa, você sente o clima. Você capta o tom, as pausas, o que é dito e principalmente o que é evitado. Jung dizia que algumas pessoas desenvolvem uma escuta simbólica, capaz de captar camadas que não estão nas palavras. É como se você ouvisse também o que não foi verbalizado. Conversas superficiais não sustentam essa profundidade. Elas se desfazem rápido demais, como fumaça. Por isso, você pode parecer distante, quando na verdade está profundamente atento. Só não reage ao que não tem peso interno. Só não se envolve com o que não carrega verdade emocional. O terceiro traço está ligado à sua relação com quem você é. Você não sente necessidade constante de explicar sua identidade, suas escolhas ou seu silêncio. Há algo em você que já não depende tanto do olhar externo para existir. Jung observava que quanto mais alguém se aproxima do próprio centro psíquico, menos precisa de validação social. Conversas superficiais giram em torno de pertencimento imediato, de afirmação de papéis, de pequenas confirmações externas. Você já ultrapassou esse estágio. Não porque seja superior, mas porque encontrou um tipo diferente de estabilidade. Uma presença interna que não pede confirmação. Você sabe quem é, mesmo quando ninguém está olhando. Isso muda completamente a forma como você se coloca no mundo. O quarto traço começa a se revelar quando você percebe algo desconfortável. Muitas pessoas falam para evitar algo. Evitar o silêncio. Evitar sentir. Evitar entrar em contato consigo mesmas. Jung entendia o silêncio como um portal, não como um vazio. Um espaço onde conteúdos profundos emergem. Você aprendeu, mesmo sem perceber, a permanecer nesse espaço sem se desesperar. No início, talvez tenha sido estranho. Depois, tornou-se natural. Isso te deu uma calma diferente, uma tranquilidade que não depende de distração constante. Conversas superficiais tentam preencher tudo rapidamente, como se o vazio fosse perigoso. Você não precisa disso. Você sabe sustentar o espaço entre uma palavra e outra. E essa capacidade muda completamente a forma como você se relaciona com o mundo, porque ela te torna menos reativo e mais presente. O quinto traço é o mais profundo e o mais incompreendido. Você desenvolveu uma sensibilidade aguda ao que é falso, automático ou repetitivo. Não no sentido moral, mas psíquico. Jung dizia que a consciência expandida perde a tolerância ao que não carrega significado. Você sente quando uma conversa segue um roteiro vazio, quando as palavras não correspondem
ao que a pessoa vive por dentro. Quando há uma desconexão entre discurso e verdade interna, isso cria um afastamento natural. Não por desprezo, não por julgamento, mas por incompatibilidade interna. Sua mente já opera em outra camada, onde o que importa não é falar, mas revelar algo verdadeiro, mesmo que isso aconteça em silêncio. Em algum momento, você pode ter acreditado que esse afastamento era um problema, que talvez estivesse se tornando frio, isolado ou difícil. Jung via exatamente o oposto. Ele via um movimento de maturação psíquica. Quando você deixa de buscar estímulo e passa a buscar sentido, o superficial perde o brilho. As conexões se tornam mais raras, mas infinitamente mais reais. Um único diálogo profundo passa a valer mais do que dezenas de interações vazias. E, curiosamente, essas poucas conexões costumam deixar marcas duradouras, porque tocam partes que quase nunca são acessadas. Com o tempo, algo se reorganiza dentro de você. Você entende que não se afastou das pessoas. Você se afastou do ruído. E isso é muito diferente. Você ainda sente empatia, interesse e curiosidade humana, mas apenas quando há verdade envolvida. Quando existe presença real. Jung chamava isso de aproximação do self, embora você não precise do termo para reconhecer a experiência. É aquela sensação silenciosa de estar alinhado consigo mesmo quando está só. Uma coerência interna que não depende do ambiente. No fim, o que antes parecia estranhamento se revela como consciência. Você não sente falta de conversas superficiais porque sua psique já não se alimenta delas. Você aprendeu a viver em uma camada mais silenciosa, mais densa, mais real. Isso não te torna distante do mundo. Te torna seletivo. E essa seletividade não é defesa, é maturidade interior. Um sinal de que você não vive apenas para falar, mas para compreender. Isso, para Carl Jung, sempre foi um dos sinais mais claros de profundidade psicológica.